Muito bem, seja muito bem-vindo ao Inventando História no Enem, a nossa série, feita por mim e pelo Thiago, voltada aí para a sua preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. E hoje, pessoal, eu vou falar com vocês de um dos assuntos mais presentes na prova de humanas do Enem, a questão do sistema escravista e a sua relação com o Brasil. Então, vamos lá? Partiu o futuro do Brasil! Muito bem, então, voltamos aqui ao nosso tema do dia. E veja só, o Thiago, pessoal, ele já gravou para vocês aí, aulas atrás, uma só sobre a questão escravista no mundo antigo. Tá aqui o card, tá? Mas veja só, infelizmente, pessoal, a escravização é um processo que é tão antigo quanto as primeiras sociedades humanas. Ou seja, a gente observa a escravidão em diferentes momentos da nossa história como civilização. Mas certamente você já viu muitas pessoas tentando meio que, entre aspas, justificar a escravidão no Brasil, falando coisas do tipo: ah, mas em África era o próprio negro que escravizava o negro. Só que não é bem assim. Por quê? Obviamente, pessoal, havia escravização interna em África, como havia na Europa, como houve na Ásia e por aí vai, tá? Como eu falei, a escravidão, infelizmente, ela é muito antiga. Porém, pessoal, a primeira forma, mais antiga forma, mais comum forma de escravidão era a escravidão de guerra. Eu vou lá, guerreio, e o sujeito que eu venci torna-se meu escravo. Agora perceba que essa escravidão não é planejada. Porque eu não planejei ter escravos, porque eu próprio poderia ter perdido a guerra e virado eu um escravo, percebeu? Então uma escravidão de guerra muito mais conjuntural, ou seja, é um momento, do que uma escravidão estrutural, pensada para ser assim e estruturalmente falando. Então, veja que em África, como em diferentes regiões do planeta, havia escravidão por guerra. Quando que a coisa muda? Quando os portugueses, lá no século XV ainda, fazem contato com o Reino Congo, lá na bacia central do Rio Congo, na África, tá? E ali, o que acontece? Aqueles portugueses vão chegar, né, no Reino Congo e vão observar que o rei do Congo tem lá a seu dispor muitos escravizados de guerra. O reino do Congo era bastante poderoso em África, tá? Então ele tinha muitos escravizados. Só que são escravizados de guerra, que ele não queria ter, apenas aconteceu aqueles escravos. E de repente esses portugueses oferecem ao rei do Congo, assim como outros reis africanos, coisas importantes como fumo, cachaça, especiarias, coisas muito apreciadas naquela época por todas as partes do mundo, tá? E esse rei pensa que é algo positivo, né? Afinal de contas, ele pode se desfazer daqueles escravos que estão ali parados e ainda ganha alguma coisa positiva para ele próprio. Então ele cede isso. Só que nesse momento, perceba, os portugueses, ao fazer essa troca comercial, e aí vem a novidade, essa troca comercial por escravos, eles acabam gerando um sistema de oferta e de procura. Ou seja, literalmente aqueles reis africanos, dos reinos africanos, perceberão que agora é vantagem ter escravos, porque daí eu posso trocar por produtos vindos lá dos portugueses. Então, nesse momento, os portugueses acabam inaugurando um sistema escravista, uma economia escravista. Agora, ter escravo, literalmente, é compensatório economicamente falando. Então, agora, aquela escravidão que era conjuntural torna-se estrutural. E tempo depois, inclusive, os europeus nem vão mais negociar com os reinos africanos. Muitas vezes chegarão em África, farão guerra e eles próprios aprisionarão aqueles sujeitos, homens e mulheres, e trarão eles escravizados, por exemplo, para o Brasil. Então, cuidado com essas falas que se veem perdidas muitas vezes aí nos buracos da internet, né? Mas veja só. A escravidão, pessoal, ela entra no nosso país já a partir do século XVI, tá? Ali por volta de 1532, quando nós temos a instalação dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar, juntos já teremos ali a mão de obra escravizada, tá? Dentro desse processo, isso só vai ampliando, né? À medida que cresce a lavoura da cana-de-açúcar, cresce muito o número de escravizados no nosso país. Quando ocorre o sistema aurífero, a economia aurífera, a mineração, aliás, Thiago gravou para vocês, vou deixar aqui no card uma aula sobre economia açucareira e mineradora, aumenta ainda mais o número de escravizados no nosso país, né? Agora, quando então que as coisas começam a mudar? Na prática, pessoal, nós já observamos um movimento abolicionista, entre aspas, ao longo da história. Aliás,
é uma falácia, é uma baita de uma mentira quando se fala que os escravizados não resistiam à escravidão. Pessoal, você acha que algum ser humano aceitaria do nada, assim, pacificamente ser escravo? Não, né? Por favor. Então também não os negros africanos escravizados aqui no Brasil. Tanto é verdade que havia resistências como a formação de quilombos, né, que eram aquelas organizações rurais onde escravizados fugidos iam para lá e se organizavam, o mais famoso Palmares, de Zumbi dos Palmares. Né? Temos, por exemplo, o suicídio, né, o cara preferia tirar a própria vida do que ser escravo no Brasil. Temos ainda as rebeliões em fazendas, onde os negros escravizados tomavam a fazenda, matavam seus senhores muitas vezes. E temos aquela que penso seja a forma mais trágica e mais emblemática de mostrar o quanto houve sim resistência, que era o infanticídio. A mãe escravizada, ao ter o seu bebê, preferia matá-lo do que deixar que ele tivesse uma vida como escravo no Brasil, que era uma vida extremamente ruim. Em muitos momentos, a média de vida de um escravizado no Brasil chegava a 35 anos. Quer dizer, muito pouco, né? Mas veja só, ao longo do processo houve revoltas. Já no período colonial, você tem aquelas revoltas emancipacionistas e você tem lá a Inconfidência Baiana ou Conjuração dos Alfaiates, né? Até eu falei lá na aula de iluminismo para vocês. E ali tinha entre as pautas a libertação dos escravos. Coisa que, atenção, não tinha isso, por exemplo, na Inconfidência Mineira. Na Mineira não tinha essa pauta de libertação dos escravos. Isso tinha na Baiana. Depois, lá no período regencial, vou deixar o card aqui da aula de regência, você teve a revolta dos malês, que também era uma revolta de escravizados africanos de religião muçulmana aqui no Brasil, né? Então havia esse movimento. E uma coisa que vai ampliar muito a pressão é uma revolução ocorrida no Haiti no século XVIII, a Revolução Haitiana, na qual o Haiti, que era uma nação de escravizados, né, esses escravizados tomaram o poder, mataram seus senhores brancos e fizeram a independência do país. Isso, claro, gerou um medo muito grande na elite brasileira, né, de que se isso aconteceu num país muito menor como o Haiti, por que não aconteceria num país muito maior como o Brasil? O problema é justamente aí, né? O Haiti era muito menor, então era mais fácil que esses escravizados se organizassem. Já o nosso país, a dimensões continentais, impossibilitava a organização total dos escravizados no nosso território, né? Mas, claro, isso foi pressionando cada vez mais. E aí entra também o interesse de uma potência estrangeira, a Inglaterra. Pessoal, a Inglaterra, lembra, ela vinha desde o século XVIII passando por um processo chamado de Revolução Industrial, que Tiaguinho falou aqui com vocês também em aula, né? E o que acontece? Numa revolução industrial, eu produzo produtos e eu preciso de consumidores. Então não é só um ato humano libertar o escravizado. É, sobretudo, transformá-lo num consumidor. Porque se ele é escravo, ele é uma coisa, e coisa não compra coisa. Agora, se eu o liberto, ele torna-se um consumidor. Então entra um fator econômico. E a Inglaterra vai proibir, né, por exemplo, com a lei Bill Aberdeen, né, o tráfico negreiro no Oceano Atlântico. Muito embora ela já vinha pressionando desde antes, desde o início do século XIX, pelo fim da escravidão. Tanto que aqui no Brasil, por exemplo, já em 1831, tem a lei Feijó, né, que vai dizer que qualquer negro escravizado que chegasse no porto brasileiro seria liberto. Como todo mundo viu que essa lei nunca seria respeitada, e de fato não o foi, ela foi chamada de Lei para Inglês Ver, que vai se somar depois a outras duas que eu vou falar mais à frente, tá? Mas houve sim, depois da publicação da lei inglesa do Bill Aberdeen, uma outra lei, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Essa poria fim ao tráfico negreiro de África para o Brasil. E de fato ela reduziu sim muito a vinda de novos escravizados para o nosso país, tá? Entretanto, pessoal, para tentar meio que levar ao fim da escravidão, né, você vai ter outras duas leis, como a lei Rio Branco ou do ventre livre, que dizia que qualquer criança que nascesse de ventre escravo estaria livre. O problema é o seguinte, né, pessoal? A mãe continua sendo escrava e vai continuar a criança com a mãe escravizada. Ok? Então a criança vai continuar vivendo aquele mundo da escravidão. Então na prática não funcionava. A outra lei, que é uma lei que chega ao ponto de ser tragicamente risível, é a lei Saraiva-Cotegipe ou dos sexagenários, que dizia que o escravizado que chegasse aos 60 anos de idade estaria livre. Porém, para retribuir ao seu senhor, olha só, retribuir ao senhor que o escravizou por 60 anos, né? Para retribuir ao seu senhor, ela teria que trabalhar por mais 3 anos.
Lembra? A expectativa de vida chegava a 35. Quer dizer que o cara que chegava aos 60 já era a exceção da exceção da exceção. Não é por acaso, pessoal, que surge nessa época no Brasil as Irmandades, né? Que eram associações abolicionistas que tentavam dar algum apoio a esses escravizados que alcançavam a sua liberdade. Também havia, claro, o caso de escravizados que compravam a sua carta de alforria, ou seja, um documento que lhes dava a liberdade. Sobretudo escravos de ganho. Escravo de ganho não é aquele escravo da fazenda, da roça, tá? O escravo de ganho é aquele escravo que é usado pelo senhor para fazer comércio de rua. E aí, quando ele traz o lucro, uma parte o senhor dá para ele. E aos pouquinhos, ao longo de uma vida, às vezes o sujeito conseguia economizar e comprar a própria alforria, tá? Mas tanto a lei Rio Branco ou do Ventre Livre, quanto a lei dos sexagenários, né, ou Saraiva Cotegipe, né, se associam então à lei Feijó, àquilo que a gente chama, portanto, de leis para inglês ver, né? Somente então, né, naquele 13 de maio de 1888, é que num canetaço da princesa Isabel, o pai dela, Dom Pedro II, se encontrava fora do Brasil para tratamento, ela vai lá em 2 artigos e põe fim ao sistema escravista no nosso país. Né? São 2 artigos, 1,5 linha de lei, basicamente, que pôs fim ao sistema escravista no nosso país. Entretanto, claro, você pôs fim ao sistema escravista, mas você não pôs fim às heranças malditas do escravismo, como, por exemplo, o racismo, o preconceito, a não inclusão do afro-brasileiro na sociedade e por aí vai. Tanto que essa é uma preocupação que vem desde a nossa independência. O próprio patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva, já dizia que era preciso libertar os escravizados, porém gradualmente para integrá-los plenamente à sociedade brasileira. O que ocorreu foi um canetaço do dia para a noite. Beleza? Querido, espero que tenha sido útil o vídeo, que tenha curtido. Já sabe, né? Compartilhe com os seus contatos no nosso canal. É muito importante a sua divulgação para apoiar aqui o nosso projeto. Né? Então curte o vídeo, ativa o tal do sininho, né? E claro, segue a gente nas redes sociais. Lá no Twitter, o @InventandoHST. Também temos lá o nosso Instagram, o @canal Inventando História. E claro, temos lá o nosso Facebook no /Inventando História. E temos também o nosso site, né, que você encontra vários materiais, tudo free, tudo grátis para vocês lá, que é o www.inventandohistoria.com. Ok? Um fortíssimo abraço e que a força sempre esteja com vocês. Tchau, tchau.